E já que... Não, vamos agora passar ao andar de baixo, em que vamos ter aqui História de Portugal. Portanto, eu vou descer um bocadinho para nós vermos. Portanto, aqui História de Portugal. Portanto, vamos agora à História de Portugal. Portanto, aqui História de tudo isto aqui é sobre História de Portugal e em baixo também é tudo sobre História de Portugal. Bom, isto aqui, meus amigos, só este aqui que eu vou fazer a apresentação deste trabalho, mas desta vez de completo. Fiz uma coisa rápida e muito superficial, mas eu vou agora apresentar este trabalho de Dom Afonso Henriques, do José Matoso, porque vale a pena estudar bastante esta obra. Aqui são as obras que eu já apresentei no canal, não é? A História de Portugal, do Império Português, também aqui, os 2 tomos, não é? São dois volumes, 2 tomos muito interessantes também, esses 2 volumes. Aqui tem muita coisa, meus amigos. Aqui a História de Portugal, aqui de Teófilo Braga, o Grande Viriato, também Viriato. Aqui a Reconquista, este livro também foi muito falado, a Reconquista, portanto, a história apaixonada da Reconquista Cristã, portanto, em pormenor, o estudo da Reconquista Cristã. Agora aqui temos vários trabalhos sobre a história de Portugal, portanto, breve história do Império, Portugal, os grandes momentos da história. Aqui Portugal, a primeira nação templária, este livro também foi muito importante, este trabalho. Portanto, aqui continuamos, portanto, eu vou mostrando, portanto, aqui Portugal, a história de uma nação. Aqui temos, este livro é muito bom, Templários em Portugal, também Templários em Portugal. Aqui temos Nuno Álvares Pereira, o Condestável, o Grande Condestável, também é um livro que eu gostei muito de ler, muito bem documentado este trabalho. Aqui, Factos Memoráveis da História de Portugal, eu já apresentei o trabalho. Aqui tem muita coisa sobre Heróis do Mar, Nuno Crato. Aqui, História da Idade Média também, História da Idade Média. Enfim, eu não vou mostrar tudo, senão nunca mais saímos daqui. Portugal, a Exceção em Queda, Jaime Nogueira Pinto, Nova História de Portugal. Monarquia, Carlos Bobone. Datas de Portugal, este livro, muita gente me quis comprar este livro, andou a procurar, os colecionadores já andam atrás disso. História de Portugal em datas, portanto, a partir de 1143. E isto aqui é ouro sobre azul também e ajuda muito sobre estudos. Aqui é a obra que eu fiz agora, o estudo, não é, do Diogo Freitas do Moral, da Lusitânia em Portugal. Não podia deixar de ser, não é? José Hermano de Saraiva, tenho muita coisa sobre José Hermano de Saraiva. José Matoso, aqui, infelizmente não tenho a coleção toda, mas gostava de ter. Maria Cândida Proença, uma história concisa de Portugal, os Lusíadas. E mais em baixo temos muito mais coisas, estão a ver? Isto tudo está aqui. José Hermano de Saraiva, nunca mais acaba aqui. Eu vou tentar ver se consigo mostrar. E em baixo também, já vou mostrar. Aliás, eu vou descer porque tenho aqui muita coisa de literatura. E vou agora descer aqui completamente para nós vermos. Para nós podermos aqui ver. Ok. Então, aqui temos, portanto, várias coisas. Oliveira Marques, José Hermano de Saraiva, Diogo Freitas do Amaral, a biografia de Afonso Henriques. Temos aqui literatura, livros muito antigos sobre literatura de história de Portugal, os meio, alguns clássicos, Fernando Pessoa, alguns autores, Essa de Queiroz, História de Portugal, aqui, Conde da Ericeira, História de Portugal restaurado, aqui também muito interessante, aqui, mais um livro de José Hermano de Saraiva, não é? História Concisa de Portugal, já fiz a apresentação também. Isto tem aqui muita coisa, meus amigos. Aqui, lá atrás também tem muitos livros, como podem ver, de História de Portugal aqui atrás, que já não tenho espaço para pô-los. Guia do Estudante de História Medieval Portuguesa, um livro muito interessante também. História de Portugal, História dos Descobrimentos. Este livro aqui vale ouro. A língua da literatura portuguesa. Isto é
Isto é um clássico, não se encontra à venda em lado nenhum. Isto já é um livro muito raro de encontrar. Os Reis de Portugal, a história dos Reis de Portugal. Aqui embaixo é sobre a literatura, como podem ver. Literatura, aqui o grande livro de História da Literatura Portuguesa, de Saraiva, Oscar Lopes. Este é o livro-chave para a literatura portuguesa. Literatura portuguesa, história da literatura portuguesa. Aqui, história, textos portugueses medievais, também muito interessante. Nova gramática contemporânea da história de Portugal. História da literatura, os tomos todos, faltam-me 2. Estes são os livros da cultura, de Dietrich Schwab, muito conhecido também. Aqui estes livros aqui sobre a cultura são bastante conhecidos, não é? Estes livros. Temos ainda aqui dicionário ilustrado do inglês-português, alguns dicionários. E temos aqui embaixo, eu vou tentar mostrar, ver se a gente consegue ver. Aqui, portanto, tudo o que está aqui é História da Arte em Portugal. Aqui, portanto, estas coleções das civilizações, a história toda das civilizações também. Eu era um grande colecionador destas coleções todas. Aí, muito mais coisas para lá. E agora vamos passar à secção, mais uma vez, do lado. Senão depois também não conseguimos ver tudo. Portanto, dê-me só um bocadinho. Vamos agora andar mais um bocadinho na secção do lado. Chegamos aqui à secção do lado. Eu vou tentar fazer assim para nós vermos melhor. Talvez assim mais longe consigamos ver um bocadinho melhor. Vou descer um bocadinho. Ok. Portanto, entretanto aqui os 1984, George Orwell, Adolescente, que tem aqui tudo, não é? Aqui, portanto, temos a parte de cima em que temos a apologética. C.S. Lewis, Norman Geisler, James Sear, O Universo ao Lado, livros sobre as várias teologias contemporâneas, examina as evidências, tudo isso é a apologética. Aqui há alguns livros de ciência política também, alguns livros sobre a Rússia também, estudo sobre a Rússia também, apologética aqui, esses livros, Michael Carpenter, John McDowell também. Aqui deste lado temos, isto aqui é tudo ciência política, portanto aqui podemos ver vários livros dentro da ciência política, Introdução à Política. Eu tenho um vídeo só sobre ciência política, tenho aqui muita coisa. Os Identitários. Alexandre Del Val, tenho aqui a coleção toda, como podem ver aqui, toda a coleção de Alexandre Del Val. Tenho aqui os clássicos, portanto, Edmund Burke, portanto, reflexões sobre a Revolução em França, Joseph de Maistre, portanto, considerações sobre a França, o clássico Max Weber. Isto agora são os clássicos de ciência política, não é? Tenho aqui vários clássicos, Introdução ao Conservadorismo, A Direita das Direitas, Jaime Nogueira Pinto, que agora escreveu outra obra que eu vou fazer a apresentação. Onde é que está? Portanto, digamos assim, é um pouco a continuação deste. Aqui o clássico dos clássicos, Ortega y Gasset, não é? A Rebelião das Massas, um livro importantíssimo também. Olavo de Carvalho, não tenho muita coisa sobre ele, mas tenho aqui um dos principais trabalhos que ele fez, não é? Que eu tenho no canal, não é? Este livro, o mínimo que você precisa de saber para não ser um idiota, devia ser leitura obrigatória aqui em Portugal, mas enfim. Russell Kirk, aqui
os clássicos agora. Henrique Zemmour, eu sou um grande apaixonado por Henrique Zemmour, tenho aqui os clássicos de Henrique Zemmour, portanto, é a minha paixão, Henrique Zemmour. Aqui temos, portanto, alguns livros do professor João Carlos Espada, que eu sempre admirei muito a forma da escrita, em apresentar as ideias políticas com os autores, tudo isso. Olha aqui, por exemplo, Desfazer o Partido dos Média, Marcial Bild e Filipe Milot, que são os diretores e o principal pivô da televisão TV Liberté, um livro importantíssimo. Em baixo, pode-se ver a ciência, toda a ciência política aqui em baixo.